Escrita criativa, principalmente, ela surgiu mais em cima das oficinas literárias, que promoviam essa escrita a partir da criatividade dos autores. Né? Então, escrever com criatividade, escrever elaborando as palavras, elaborando as frases, e não apenas, né, escrever de uma forma simples. Né? O conceito de escrita criativa é digamos assim, uma nova expressão que surgiu para diferenciar da literatura, porque a literatura em si tem como conceito trabalhar artisticamente com a palavra. Mas aí as pessoas confundem muito literatura com qualquer tipo de escrita, literatura médica, literatura do direito, enfim. Então se criou a expressão escrita criativa, e não só também escrita, porque corresponde a um trabalho mais elaborado com a palavra, né? Para diferenciar então de qualquer tipo de literatura. Nos quadrinhos existe uma limitação de espaço. Né? Então, ou a gente tem uma página, ou tem 10 páginas, né? Ou tem um determinado espaço na web, né? Que não pode ser muito longo, geralmente as histórias são mais curtas, né? Pode ter 80 páginas, digamos. Então, o autor tem que saber exatamente como vai construir uma história dentro do espaço que tem, e não do tempo que tem, como é o cinema. O que vai te dar uma ideia de tamanho de um livro, na maioria das vezes, é o número de páginas. Já no cinema é diferente, porque tu tem uma estrutura de espaço e tempo, né? Tu tem um tempo que vai decorrer e tu tem o gráfico de interesse, né? Durante aquele tempo, o teu gráfico sempre tem que estar lá em cima, né? No momento que o teu gráfico cair, tu vai perder espectadores, ou a pessoa vai se desinteressar do filme. O processo dessa escrita criativa varia bastante, obviamente, de acordo com o gênero, de acordo com o escritor, enfim. Tem escritores que fazem um roteiro antes de começar a escrever, né? E aí, se tiver uma ideia do final, aí ele começa a escrever, senão não escreve. Então, no meu caso, eu vou escrevendo, conforme vão surgindo as ideias, né? E há escritores que fazem um roteiro, que ó, eu vou seguir tal e tal caminho, né? Fazem uma sinopse também, para depois colocar no papel, né? Quase como um processo cinematográfico também. Né? Com o crescimento dos quadrinhos, se descobriu que o público adulto lia muito. Né? Então se criou um tipo de leitura, um tipo digamos, de ferramenta, de plataforma específica para os adultos, né? Que seriam as grandes histórias, né, conceituais, histórias mais artísticas, histórias mais longas, com arcos narrativos mais elaborados, né, com um desenvolvimento mais elaborado, que foram chamados de graphic novels, né, ou romances gráficos, para se aproximar mais da literatura. No caso da adaptação, muitas vezes tu vai fazer uma adaptação literária para um filme, o cara que vai adaptar a obra, ele vai escolher determinados pontos que ele vai levar, então não quer dizer que todos os personagens vão aparecer. Muitas vezes é só a história dos dois personagens principais do livro. Muitas coisas paralelas que vão acontecer, que o escritor ele criou com objetivos narrativos, às vezes até de distração, às vezes de explicar um determinado contexto, um cenário psicológico ali, isso muitas vezes vai sair fora. Então é complicado a adaptação literária, apesar de a gente ver no Oscar ali, a maioria dos filmes, eles sempre são de alguma forma influenciados ou eles são adaptados de outras obras, tanto que existe o Oscar de roteiro adaptado e de roteiro original, né? Se a gente for ver essa diferenciação, eles sempre vão dividir opiniões. Pessoas vão achar lindo, maravilhoso o filme e outras pessoas vão achar muito ruim, porque depende muito de ti lendo a obra, entendeu? Das tuas percepções da obra. E às vezes a percepção do diretor e do roteirista que adaptaram uma obra literária é diferente dos leitores que assistiram, né? O cinema vem adaptando quadrinhos há muito tempo. Claro que o grande boom do cinema, do cinema adaptando os quadrinhos, foi agora com as adaptações das histórias de super-heróis, né? Então, no momento em que começaram a se criar várias histórias do universo DC, Batman, Super-Homem, ou do universo Marvel, né? Homem-Aranha, Capitão América, né? Pantera Negra, Vingadores agora. Né? Então começou a se produzir mais, começou a se buscar uma maior qualidade dos quadrinhos, né? O cinema começou a exigir mais também, o público começa a exigir mais,
né? No momento em que as histórias acabam chegando numa certa padronização, tem que se elevar a qualidade do material oferecido. Então, exige mais do cinema, exige mais dos quadrinhos. Os autores têm que criar novas histórias que agradem esse público que está cada vez mais exigente, né?